Reportagem, uma nova conversa por telefone com Donald Trump. Lula volta a defender a redução das tarifas. Eles debateram ainda a cooperação contra o crime organizado. Repórter André Anelli aqui com a gente. Foi um diálogo, é possível dizer, promissor? André? Possivelmente, viu, Tiago? De acordo com nota divulgada pelo Palácio do Planalto, a conversa entre Lula e o presidente americano Donald Trump durou cerca de 40 minutos e teve diversas pautas, entre elas o tarifaço, o combate ao crime organizado e a crise na Venezuela. No primeiro tema, Lula afirmou que deseja avançar rápido nas negociações para a retirada da sobretaxa de 40% que foi imposta pelo governo norte-americano, que ainda vigora sobre alguns produtos brasileiros. No mês passado, a gente relembra, a Casa Branca anunciou a retirada de 238 produtos da lista do tarifaço, entre eles chá, café, frutas tropicais e carne bovina, mas, de acordo com o governo, 22% das exportações brasileiras para os Estados Unidos ainda permanecem sujeitas a sobretaxas, número que o governo pretende zerar nas próximas semanas, sob o argumento de que a balança comercial dos Estados Unidos com o Brasil já é favorável aos americanos. Em outro momento dessa conversa com Trump, Lula falou sobre a urgência em reforçar a cooperação com os Estados Unidos para combater o crime organizado internacional. O presidente destacou as recentes operações realizadas aqui no país para asfixiar de forma financeira o crime organizado e também identificou ramificações que operam a partir do exterior. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, os criminosos têm usado o estado de Delaware, nos Estados Unidos, como paraíso fiscal para tirar ilegalmente dinheiro do Brasil e depois trazer esse dinheiro de volta lavado, geralmente atribuindo a origem desses recursos a fundos de investimentos, algo que o Brasil pretende combater com o apoio principalmente dos Estados Unidos. E, por fim, o presidente Lula também pediu para que o governo americano evite uma escalada da animosidade contra a Venezuela, que provocaria, nas palavras do governo brasileiro, efeitos colaterais na América do Sul. Horas após o Palácio do Planalto divulgar parte, então, do teor dessa conversa entre os dois presidentes, Donald Trump foi perguntado lá na Casa Branca sobre o telefonema e ele afirmou que teve uma conversa muito boa, nas palavras dele. Donald Trump também voltou a elogiar Lula, de quem ele disse gostar muito, e confirmou os temas debatidos a respeito de comércio internacional e sanções aplicadas, mas o presidente Donald Trump não deu nenhum detalhe sobre como devem ser essas tratativas daqui para frente. Tiago. Bom, uma conversa de cerca de 40 minutos hoje entre os dois presidentes. O André Anelli nos relatando aqui, será que essa conversa é mais uma ou pode ser um desenrolar, principalmente em relação ao tarifaço? Até daqui a pouquinho, André, nossos comentaristas mais uma vez. Agora eu vou começar com o Nelson Kobayashi. Kobayashi, quando o presidente Lula pede ajuda para o Donald Trump sobre essa questão da segurança pública, da criminalidade, da ajuda aqui ao Brasil, é uma forma também de ir convencendo ou amaciar ainda mais Donald Trump, pensando no tarifaço também? Pode ser, né, Thiago? Agora, a primeira questão é que uma conversa de 40 minutos traduzida é, na verdade, uma conversa de 20 minutos, né? Tudo que é dito duas vezes. Aí uma questão que me chama muita atenção é que os dois primeiros pontos são, de fato, excelentes. Faz bem o presidente da República em insistir na redução das tarifas, isso atende aos interesses da economia brasileira, dos produtores, da iniciativa privada, daqueles que estão sofrendo ainda com os requisitos dessa taxação. Faz muito bem também em propor essa cooperação em um ponto específico no combate ao crime organizado, que é essa parte que envolve o Estado americano. Que é o envio de dinheiro brasileiro para paraísos fiscais americanos como método de lavagem de dinheiro. E aí, assim, uma necessidade de cooperação dos Estados Unidos, talvez um tratado ali bilateral que possa, de alguma maneira, facilitar as investigações, a ação da justiça, o combate a esse tipo de manobra que tem sido feita e que, recentemente, a gente viu em uma operação de grandes proporções, bilionária, inclusive, em termos de sonegação. Agora, o terceiro ponto, que é essa questão que envolve
envolve a Venezuela, o presidente brasileiro fala o tempo todo, dia sim, dia também, em relação à soberania, à autodeterminação dos povos, e quando ele vai interceder pela Venezuela, não cabe bem ao presidente brasileiro em relação a isso. É claro que ele tem a sua liderança no continente, aqui no sul da América, mas ele não pode se entrar nesses assuntos que não interessam de fato ao Brasil, e se interessasse deveria ser contra a ditadura. Dora, há uns 3, 4, 5 meses, se alguém falasse que Donald Trump ia chegar e dizer gosto muito dele em relação ao presidente Lula, talvez ninguém acreditaria, né? Olha, Caiu, Dora. Então eu transfiro a pergunta para você, Denise. Exatamente, foi a quarta conversa deles num curto espaço de tempo, depois de um distanciamento enorme das sanções aplicadas contra o Brasil, tarifaço, 2 rodadas de tarifas, acusações de que havia uma caça às bruxas da justiça brasileira, Trump querendo interferir aqui na soberania brasileira, inclusive garantiu pontos aí eleitorais para o presidente Lula, maior aprovação. Agora, chamou a atenção o fato dele ter tocado todos esses assuntos, inclusive nas sanções contra autoridades aqui do Brasil, e Trump ter feito uma avaliação muito positiva do encontro deles, falando que em breve eles devem conversar novamente até se ver. Então ele está abrindo a possibilidade de um novo encontro presidencial entre os dois, lembrando que o presidente Lula convidou Trump para visitar o Brasil, disse que também vai até os Estados Unidos. Então, a gente vê um contato maior e espera que, de fato, isso resolva os problemas principais que existem nas relações entre os dois países, entre eles a questão comercial, que vem afetando parte da indústria. Nós tivemos até números desfavoráveis hoje, que nós vamos conferir mais à frente, mas tem vários segmentos da economia brasileira penalizados aí por essa tarifa, pela manutenção das tarifas elevadas. Então, eu acho que os dois estão conseguindo acertar o tom da conversa. Dora Kramer está de volta, conseguindo acertar o tom da conversa, é mais ou menos isso? Olha só, eu estava dizendo que tem esse aspecto positivo, que há uma linha direta estabelecida entre os dois. Aquela cerimônia, aqueles entraves, isso aí acabou. Portanto, também, o efeito positivo político de uma conversa como essa também já não existe, porque quando a coisa está normalizada, você não tem nenhum tipo de... Eu estou travando de novo, gente. Ou não? Me diz aí, Tiago. Pode seguir. Posso seguir? Tá bom. Pode. Então, isso fica normalizado, está completamente normalizado. Agora, a iniciativa foi do presidente Lula, e ele colocou um ponto, eu acho que, olha, pedido de tarifa não depende, a questão da tarifa não depende de um pedido de um telefonema, tá? Questão da Venezuela, muito menos. O ponto aí preciso, calculado do presidente, foi se colocar na questão da segurança, pauta da segurança. Isso dá destaque, rende noticiário, e esse foi o ganho, essa foi a ideia central dessa conversa. 40 minutos, mas para que haja o destaque, aí sim, na questão da segurança. O presidente Lula tomando a iniciativa, externando a preocupação, ele nunca falou sobre isso, muito menos com qualquer país estrangeiro, muito menos Estados Unidos. Então, ele faz esse lance, né, essa jogada, e dá certo, porque a gente está aqui comentando.